Sofia, você precisa sair. Agora. Minha mãe me disse isso na porta da festa de bodas de ouro, enquanto todos os convidados brindavam dentro de casa. 50 anos de casamento dos meus pais, e eu estava sendo expulsa como uma estranha. Meu nome é Sofia Souza, tenho 34 anos, e naquele momento, olhando para os olhos da mulher que me criou, percebi que havia algo terrível escondido por trás daqueles sorrisos forçados que eu vinha notando há meses. A festa estava perfeita. Flores por toda parte, mesa farta, parentes que há anos não se viam. Eu havia chegado cedo para ajudar com os últimos preparativos, como sempre fazia. Sempre fui a filha que ajudava, que organizava, que facilitava as coisas para todos. Mas quando comecei a organizar as fotos antigas para a apresentação de slides, minha mãe ficou nervosa. Muito nervosa. Ela arrancou o álbum das minhas mãos e disse que já estava tudo pronto. Quando insisti em ajudar, ela trocou olhares estranhos com meu pai. Foi então que eles me pediram para conversar na cozinha. Sua presença está deixando todos desconfortáveis, disse meu pai, sem me olhar nos olhos. É melhor você ir embora. Eu rio, pensando que era alguma brincadeira de mau gosto. Meus pais sempre tiveram um humor estranho, especialmente em momentos de tensão. Mas quando olhei para os rostos dos dois, vi apenas frieza. Uma frieza que nunca havia presenciado antes. Eles estavam falando sério. Minha mãe evitava meu olhar, mexendo nervosamente com o avental florido que usava sempre que recebia visitas. Meu pai tamborilava os dedos na bancada da cozinha, um hábito que ele tinha quando estava ansioso para que uma conversa acabasse. 45 minutos depois, eu estava dirigindo para casa, sozinha, sem entender o que havia acontecido. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu tentava processar a humilhação que acabara de sofrer. Durante todo o caminho, tentei encontrar uma explicação lógica. Será que eu havia ofendido alguém sem perceber? Será que tinha feito algo errado nos últimos meses? Mas quanto mais eu pensava, menos sentido fazia. Durante 3 décadas, eu sempre fui a filha perfeita. Formada em administração pela Universidade Estadual. Trabalho estável no banco há 8 anos. Relacionamento sério com o Miguel há 5 anos. Nunca dei problema para ninguém. Nunca questionei suas decisões. Sempre fui a filha obediente que eles queriam que eu fosse. Cheguei em casa e liguei para Miguel, que estava viajando a trabalho. Quando contei o que havia acontecido, ele ficou tão confuso quanto eu. Sofia, isso não faz sentido, ele disse. Seus pais te adoram. Deve ter acontecido algum mal-entendido. Você não fez nada de errado. Mas eu sabia que não havia mal-entendido. A forma como eles me olharam, a frieza na voz da minha mãe, a pressa do meu pai em me ver partir. Tudo aquilo era muito deliberado, muito calculado para ser um simples mal-entendido. Passei a noite inteira acordada, tentando encontrar uma explicação lógica. Revirei cada conversa recente que tivemos, cada encontro familiar, cada telefonema. Procurei sinais que pudessem explicar aquela reação extrema. Eram 3 da manhã quando finalmente consegui dormir, exausta emocionalmente. Sonhei com a festa, mas no sonho eu estava do lado de fora da casa, olhando pela janela enquanto todos comemoravam sem mim. Acordei mais cansada do que quando fui dormir. No dia seguinte, liguei para minha mãe. Ela atendeu no 3º toque, mas sua voz estava diferente. Fria. Distante. Era como se estivesse falando com uma estranha, não com a filha que havia criado por mais de 3 décadas. Quando perguntei sobre a noite anterior, ela disse apenas que eu deveria dar um tempo para a família. Que tempo? Por quê? O que havia acontecido para justificar essa atitude? Ela desligou sem me dar explicações, e o som do telefone no gancho ecoou na minha sala vazia como um tiro. Tentei ligar para meu pai, mas ele nem atendeu. Suas chamadas iam direto para a caixa postal, que estava cheia. Era como se eles tivessem decidido me apagar da vida deles da noite para o dia. Durante as 2 semanas seguintes, tentei contato várias vezes. Mandei mensagens pelo WhatsApp que ficaram apenas com um tique, indicando que nem sequer haviam sido entregues. Enviei e-mails que voltaram como não lidos. Até mesmo apareci na casa deles uma manhã de sábado, quando sabia que estariam em casa tomando café na varanda, como faziam há anos. Mas a porta ficou fechada. Eu podia ver movimento dentro de casa, podia ouvir o som da televisão ligada na sala, o barulho da louça sendo lavada na cozinha. Mas ninguém me atendia. Toquei a campainha por 15 minutos, bati na porta, chamei pelos nomes deles. Nada. Era como se eu tivesse deixado de existir. Foi a primeira vez na vida que me senti completamente excluída da minha própria família.
Miguel tentava me consolar quando voltou da viagem, mas eu não conseguia explicar para ele algo que eu mesma não entendia. As semanas se arrastaram sem qualquer contato. Eu continuava trabalhando no banco, cumprindo minhas obrigações, mantendo a rotina. Mas por dentro estava destruída. Cada vez que o telefone tocava, eu esperava que fossem eles. Cada vez que chegava a correspondência, procurava por uma carta explicando tudo. Mas nada chegava. Era como se 34 anos de relacionamento familiar tivessem sido apagados sem explicação. Foi então que me lembrei das cartas da vovó Lúcia. Ela havia morrido há 2 anos, deixando para mim uma caixa de madeira cheia de documentos antigos e cartas pessoais. Na época, eu havia guardado tudo em um armário do quarto de hóspedes sem ler direito, focada no trabalho e na correria do dia a dia. Agora, desesperada por respostas, decidi revirar cada papel daquela caixa. Talvez houvesse alguma pista sobre o comportamento estranho dos meus pais. A caixa estava empoeirada, guardada no alto do armário atrás de cobertores que raramente usava. Quando a trouxe para a mesa da sala e abri, o cheiro de naftalina e papel velho me atingiu como uma onda de nostalgia. Havia fotos amareladas da família, recibos antigos, cartas de amor que meu avô havia escrito para ela durante a guerra, receitas manuscritas com letra caprichada. E no fundo, uma pilha de envelopes amarrados com um laço de fita azul. Entre receitas escritas à mão para bolo de fubá e brigadeiro, contas de luz da década de 70 e conselhos sobre como cuidar de violetas, encontrei algo que me chamou a atenção. Uma carta endereçada especificamente a mim, que minha avó havia escrito pouco antes de morrer. O envelope tinha meu nome escrito com a letra trêmula dela, e por dentro, várias páginas de papel almaço azul com a caligrafia que eu conhecia tão bem. A carta começava de forma carinhosa, como todas as que ela costumava me escrever quando eu era criança. Mas logo no segundo parágrafo, as palavras mudaram de tom. Sofia, minha querida, se você está lendo isso, é porque chegou a hora de você saber a verdade sobre sua origem. Sua mãe nunca teve coragem de contar, mas você merece saber quem você realmente é. Procure pela Dona Helena na Rua das Flores, número 847. Ela sabe de tudo. Ela tem as respostas que seus pais nunca lhe deram. Meu coração disparou. Que verdade. Que origem. Do que minha avó estava falando? Li a carta 3 vezes, tentando entender cada palavra, cada vírgula. Ela continuava explicando que havia prometido guardar um segredo por décadas, mas que não podia morrer levando aquilo para o túmulo. Dizia que eu tinha o direito de saber que havia outras pessoas envolvidas na minha história, que minha vida não era exatamente o que eu pensava que era. Dona Helena. Eu me lembrava vagamente desse nome. Uma senhora idosa que morava no bairro onde cresci, sempre muito simpática comigo quando eu era criança. Ela tinha um jardim lindo cheio de rosas, e sempre me dava doces quando eu passava pela casa dela a caminho da escola. Mas o que ela poderia saber sobre mim que meus próprios pais não me contaram? E por que minha avó guardou esse segredo até morrer? Não perdi tempo. No dia seguinte, que era um sábado, dirigi até a Rua das Flores. Havia anos que não ia àquele bairro, e muita coisa havia mudado. Casas novas, estabelecimentos diferentes, árvores que antes eram pequenas, agora ofereciam sombra generosa. Mas a casa do número 847 continuava a mesma. Pequena e simples, pintada de azul claro, com um jardim na frente que parecia saído de uma revista. As violetas que antes dominavam o jardim, agora dividiam o espaço com rosas brancas e vermelhas. O portão de ferro estava aberto, e um pequeno caminho de pedras levava até a porta da frente. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Respirei fundo e toquei a campainha. O som de passos lentos veio de dentro da casa, e então a porta se abriu. Uma mulher de aproximadamente 70 anos apareceu na entrada. Tinha cabelos completamente brancos presos num coque baixo, rugas suaves ao redor dos olhos bondosos, e usava um vestido simples de casa com estampa floral. Quando me viu, sua expressão mudou completamente. As sobrancelhas se ergueram, os olhos se arregalaram, e ela levou a mão ao peito como se tivesse levado um susto. Você é a Sofia? Ela perguntou, me olhando de cima a baixo com uma expressão de incredulidade. Meu Deus do céu, como você cresceu, como ficou parecida com sua mãe. Eu disse que sim, que era Sofia Souza, e que havia encontrado uma carta da minha avó me indicando procurá-la. Ela suspirou fundo, balançou a cabeça lentamente e me convidou para entrar. Eu sabia que você viria aqui um dia, disse ela, fechando a porta atrás de mim. Sua avó me avisou que poderia acontecer.
A casa cheirava a café e bolo caseiro. A sala era pequena, mas aconchegante, com móveis antigos bem conservados e muitas plantas nas janelas. Dona Helena me ofereceu um copo de água e um pedaço de bolo de laranja que havia acabado de tirar do forno. Suas mãos tremiam levemente enquanto servia o café, e eu percebi que ela estava tão nervosa quanto eu. Nos sentamos no sofá de tecido florido e por alguns minutos ficamos em silêncio. Ela me observava atentamente, como se estivesse comparando meu rosto com alguma imagem mental que guardava. Finalmente, ela suspirou e começou a falar. "O que sua avó lhe disse na carta?" perguntou. Eu expliquei que a carta mencionava uma verdade sobre minha origem, mas não dava detalhes. Dona Helena balançou a cabeça tristemente. Sua avó era minha melhor amiga, Sofia. Crescemos juntas neste bairro, casamos na mesma época, criamos nossos filhos como se fossem primos. Ela me contou segredos que nunca contou para mais ninguém. E um desses segredos dizia respeito a você. Meu coração acelerou ainda mais. Que segredo? Dona Helena me olhou nos olhos por um longo momento, como se estivesse decidindo por onde começar uma história muito complicada. Você não é filha dos seus pais, Sofia. Pelo menos não biologicamente. Seus pais te adotaram quando você era bebê, mas nunca contaram para você a verdade. O mundo parou ao meu redor. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo violentamente, o tic-tac do relógio antigo na parede, o som dos carros passando na rua. Mas as palavras de Dona Helena ecoavam na minha cabeça como se viessem de muito longe. Não é possível, foi tudo que consegui dizer. Como assim adotaram? Nunca me disseram nada sobre isso. Ela pegou minha mão e a segurou com carinho. Querida, nos anos 80 as coisas eram muito diferentes. Sua mãe biológica era muito jovem, apenas 17 anos. Ela não tinha condições de criar uma criança sozinha, e naquela época não havia o apoio que existe hoje para mães solteiras. Seus pais adotivos, que tentavam ter filhos há anos sem sucesso, se ofereceram para te adotar. Foi tudo feito de forma legal, através de um advogado, mas eles decidiram nunca contar para você. 17 anos. Minha mãe biológica tinha apenas 17 anos quando eu nasci. Isso significava que agora ela teria 51 anos. Ainda estava viva? Onde morava? Por que me deu para a adoção? Milhares de perguntas invadiram minha mente ao mesmo tempo. Dona Helena continuou falando, explicando que minha avó sabia de tudo desde o início, mas havia prometido manter o segredo. Foi ela quem intermediou o processo, quem conhecia tanto minha mãe biológica quanto meus pais adotivos. Por que minha avó sabia e nunca me disse? Perguntei, tentando processar toda aquela informação. Porque ela prometeu para seus pais que guardaria o segredo. Eles tinham muito medo de que você descobrisse e não os visse mais como seus pais verdadeiros. Mas antes de morrer, sua avó me disse que se você viesse aqui perguntando, eu deveria contar a verdade. Ela achava que você tinha o direito de saber, independente das consequências. Dona Helena se levantou e foi até uma estante antiga, de onde tirou um envelope amarelado. Dentro havia uma foto em preto e branco de uma jovem morena, com olhos grandes e expressivos, segurando um bebê no colo. A semelhança comigo era impressionante. Mesmo os olhos, mesmo formato de rosto, mesmo jeito de inclinar a cabeça. Esta é sua mãe biológica, Carmen Silva, disse Dona Helena. E este bebê é você, com aproximadamente 3 meses de idade. Olhei para a foto por longos minutos, tentando absorver o fato de que estava vendo minha mãe biológica pela primeira vez. Carmen. Seu nome era Carmen. Ela parecia tão jovem na foto, quase uma criança ela mesma. Seus olhos tinham uma expressão de tristeza profunda, mas também de amor quando olhava para o bebê em seus braços. Para mim. Onde ela está agora? Perguntei. Dona Helena suspirou antes de responder. Ela mora em Águas Claras, uma cidade pequena a cerca de 2 horas daqui. Trabalha como professora na escola municipal. Nunca se casou, nunca teve outros filhos. Sua avó mantinha contato esporádico com ela. Me contava notícias de vez em quando. Carmen sempre perguntava sobre você, queria saber se estava bem, se era feliz. Mas respeitava o acordo que havia feito com seus pais adotivos de não interferir na sua vida. Saí da casa da Dona Helena com a cabeça girando e o coração pesado. Dirigir até em casa foi um desafio, porque minhas mãos tremiam e meus olhos se enchiam de lágrimas a todo momento. Cada semáforo vermelho era uma oportunidade para chorar mais um pouco, para tentar processar a informação bombástica que havia recebido. Quando cheguei, Miguel já estava me esperando. Ele havia voltado mais cedo do trabalho e percebi imediatamente que algo havia acontecido comigo.
Me abraçou sem fazer perguntas, e foi então que desabei a chorar. Chorei todas as lágrimas que havia segurado durante as últimas semanas. Chorei pela sensação de ter sido enganada a vida toda. Chorei pela mãe biológica que nunca conheci. Chorei pelos pais que mentiram para mim durante décadas. Chorei por não saber mais quem eu realmente era. Miguel me segurou firme, passando a mão no meu cabelo, sussurrando palavras de carinho até eu me acalmar. Depois que consegui parar de chorar, contei tudo para ele. Miguel me ouviu em silêncio, segurando minha mão, fazendo perguntas pontuais para entender melhor a situação. Quando terminei de contar, ele ficou um tempo pensativo antes de falar. Isso não muda quem você é, Sofia. Ele disse finalmente. Seus pais te amaram e cuidaram de você a vida toda. O fato de não serem seus pais biológicos não apaga todos esses anos de família. Mas Miguel estava errado em uma coisa importante. Isso mudava tudo. Mudava como eu me via, como entendia minha história, como interpretava cada momento da minha infância. Quantas vezes eu havia me perguntado por que era tão diferente dos meus pais? Por que meus gostos musicais eram completamente opostos aos deles? Por que minha personalidade não combinava com a deles? Por que eu sempre me senti como um peixe fora d'água nas reuniões familiares? Agora eu tinha uma resposta para todas essas questões. Passei os dias seguintes tentando decidir o que fazer com essa informação. Uma parte de mim queria confrontar meus pais imediatamente, exigir explicações, perguntar por que mentiram para mim durante mais de 3 décadas. Outra parte tinha medo de destruir de vez o pouco que restava da nossa relação, que já estava estremecida desde a festa das bodas de ouro. E havia uma terceira parte que sentia uma curiosidade imensa sobre Carmen, sobre minha mãe biológica. Na verdade, agora que eu sabia a verdade, comecei a lembrar de sinais que havia ignorado ao longo dos anos. Conversas que paravam abruptamente quando eu chegava na sala. Olhares estranhos que meus pais trocavam quando eu fazia perguntas sobre minha primeira infância. Uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, mexendo em documentos antigos deles para um trabalho da escola, encontrei papéis que pareciam ser de adoção guardados em uma pasta. Na época, pensei que fossem de algum animal de estimação que tivemos quando eu era pequena. Agora tudo fazia sentido. Também me lembrei de comentários estranhos de parentes distantes ao longo dos anos. Uma tia que uma vez disse que eu não puxei a ninguém da família. Um primo que comentou que eu era muito diferente dos meus pais quando criança. Na época, achei que eram apenas observações casuais. Agora percebo que talvez algumas pessoas da família soubessem da verdade, mas mantiveram o segredo por respeito aos meus pais. Decidir procurar Carmen foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Uma parte de mim tinha medo de que ela não quisesse me conhecer, de que me rejeitasse como havia me rejeitado quando bebê. Outra parte temia descobrir verdades ainda mais dolorosas sobre minha origem. Mas a curiosidade e a necessidade de entender quem eu realmente era foram mais fortes que o medo. No sábado seguinte, inventei uma desculpa para Miguel sobre ter que resolver algumas questões bancárias em outra cidade e dirigi até Águas Claras. A viagem de 2 horas me deu tempo para pensar, para ensaiar o que diria quando a encontrasse, para imaginar como seria vê-la pela primeira vez. Seria ela parecida comigo? Teríamos a mesma voz? Os mesmos gestos? A mesma personalidade? Águas Claras era exatamente o tipo de cidade pequena que eu imaginava. Uma rua principal com comércio local, algumas ruas residenciais com casas simples, uma praça central com uma igreja antiga. Todo mundo parecia se conhecer, e quando parei no posto de gasolina para perguntar pela escola municipal, o frentista imediatamente me deu direções detalhadas. Ela mora nos fundos da escola mesmo, ele disse com um sorriso simpático. Dona Carmen é uma pessoa muito querida aqui na cidade. Uma excelente professora. A escola era um prédio simples de tijolo aparente, com um pátio pequeno cheio de brinquedos coloridos e desenhos infantis nas paredes. Era sábado, então o lugar estava completamente vazio e silencioso. Caminhei ao redor do prédio até encontrar os fundos, onde havia uma casinha pequena com um jardim bem cuidado. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela conseguiria ouvir do lado de dentro da casa. Respirei fundo várias vezes, tentando acalmar os nervos. Era agora ou nunca. Caminhei até a porta da frente e toquei a campainha. Ouvi passos lentos vindo de dentro da casa, e então a porta se abriu. Uma mulher apareceu na entrada, e eu soube imediatamente que era ela. Era morena, de estatura média, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo baixo. Tinha rugas suaves ao redor dos olhos, que eram exatamente iguais aos meus. Quando me viu,
Ela ficou completamente pálida e se apoiou no batente da porta. Suas mãos tremeram, seus olhos se encheram de lágrimas, e ela levou a mão ao peito, como se estivesse tendo dificuldade para respirar. Sofia? Ela sussurrou quase sem voz. Meu Deus, você é a Sofia? Como ela sabia quem eu era? Como me reconheceu depois de tantos anos? Respondi que sim, tentando manter a voz firme apesar da emoção que me dominava. Ela começou a chorar imediatamente. Me puxou para dentro da casa e me abraçou forte, como se eu fosse desaparecer a qualquer momento. Eu sonhava com este dia há tantos anos, ela disse entre lágrimas. Tantos anos imaginando como você estaria, se estava bem, se era feliz, se tinha se tornado a mulher que eu sempre quis que você fosse. Agora você está aqui, na minha frente. Não posso acreditar que isso está realmente acontecendo. A casa era pequena, mas muito aconchegante. A sala tinha móveis simples, muitos livros nas estantes e fotografias de crianças que presumivelmente eram seus alunos ao longo dos anos. Carmen me ofereceu café e biscoitos caseiros, mas eu mal conseguia pensar em comer. Estava nervosa demais, emocionada demais, confusa demais. Tinha tantas perguntas que não sabia por onde começar. Nos sentamos no sofá da sala e por alguns minutos ficamos apenas nos olhando. Carmen não parava de me observar, como se estivesse memorizando cada detalhe do meu rosto, como se quisesse gravar aquele momento para sempre na memória. Seus olhos eram carinhosos, mas também tristes, carregados de anos de saudade e arrependimento. Conte-me sobre você, ela pediu com voz suave. Está casada? Tem filhos? É feliz? Trabalha com o quê? Como é sua vida? Respondi suas perguntas de forma básica, contando sobre meu trabalho no banco, sobre Miguel, sobre minha vida em geral. Mas o que eu realmente queria era saber sobre ela, sobre minha história, sobre por que ela havia me dado para a adoção, sobre o que aconteceu todos esses anos. Como se lesse meus pensamentos, Carmen começou a falar sobre o passado. Eu tinha 17 anos quando você nasceu, Sofia. Era muito nova, muito imatura. Não tinha estrutura emocional nem financeira para criar uma criança sozinha. Minha família era muito rígida, muito religiosa. Quando descobriram que eu estava grávida sem estar casada, me mandaram para longe da cidade até você nascer. Disseram que se eu decidisse ficar com você, não poderia mais voltar para casa, seria deserdada, cortada da família para sempre. E meu pai biológico? Perguntei, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Carmen ficou quieta por um momento, olhando para as próprias mãos. Ele era mais velho que eu, Sofia. Era casado, tinha filhos. Quando soube da gravidez, me ofereceu dinheiro para resolver a situação, se é que você me entende. Ele queria que eu fizesse um aborto. Eu recusei. Decidi ter você, mesmo sabendo que não poderia criá-la depois. Durante a gravidez, Carmen ficou em uma casa de apoio para mães solteiras em uma cidade vizinha. Era um lugar administrado por freiras, onde jovens grávidas sem família ou recursos podiam ficar até dar à luz. Foi lá que ela conheceu um assistente social que trabalhava com adoções. E foi através dessa pessoa que ela conheceu meus pais adotivos, que estavam na lista de espera para adotar uma criança há vários anos. Eles visitaram Carmen algumas vezes durante a gravidez, ajudaram com os custos médicos, trouxeram presentes para mim, prometeram dar para mim tudo o que ela não podia oferecer naquele momento. Eram pessoas de meia idade, estáveis financeiramente, com muito amor para dar. Carmen ficou impressionada com a dedicação deles, com o carinho que demonstravam mesmo antes de eu nascer. A decisão de me dar para eles foi muito difícil, Carmen continuou, limpando as lágrimas que escorriam pelo rosto. Mas eu sabia que era o melhor para você. Eles tinham estabilidade financeira, um casamento sólido, uma casa própria, planos para o futuro. Eu só tinha 17 anos, nenhum dinheiro, nenhum apoio familiar e um futuro completamente incerto. Achei que estava fazendo a coisa certa, dando a você a chance de ter uma vida melhor do que eu poderia proporcionar. Você se arrependeu? Perguntei. Carmen me olhou nos olhos e respondeu com uma honestidade que me tocou profundamente. Todo dia da minha vida eu me perguntei se fiz a escolha certa. Todo dia eu imaginei como você estaria, se era feliz, se seus pais estavam cuidando bem de você. Mas quando vejo você agora, tão linda, tão bem formada, tão segura de si, eu sei que fiz a decisão correta. Seus pais te deram tudo o que eu não poderia dar na época. Passamos a tarde toda conversando. Carmen me contou sobre sua vida após meu nascimento, como ela voltou para a casa da família alguns meses depois, inventando uma história sobre ter trabalhado em outra cidade,
como ela se formou em magistério alguns anos depois e dedicou a vida toda à educação. Como nunca se casou porque, segundo ela, nunca encontrou alguém que entendesse a dor que ela carregava por ter me entregado. Ela me mostrou fotos suas de quando era jovem, e a semelhança entre nós era realmente impressionante. Mesmos olhos castanhos, mesmo formato de rosto oval, mesmo jeito de inclinar a cabeça quando pensativa. Também me mostrou certificados e diplomas que havia conseguido ao longo dos anos, sempre me dedicando cada conquista profissional, mesmo que eu não soubesse. Carmen me contou que havia acompanhado minha vida à distância através da minha avó Lúcia. Elas se correspondiam esporadicamente, e minha avó sempre lhe dava notícias minhas. Quando me formei na universidade, quando consegui o emprego no banco, quando comecei a namorar Miguel. Carmen sabia de tudo, mas respeitava o acordo que havia feito com meus pais de não interferir na minha vida. Quando chegou a hora de ir embora, Carmen me deu um envelope grande e pesado. Dentro tinha cartas que ela havia escrito para mim ao longo dos anos, mas nunca teve coragem de enviar. Uma para cada aniversário, desde quando completei 1 ano até o ano passado. 33 cartas contando sobre a vida dela, sobre como imaginava que eu estava, sobre o amor que sentia por mim mesmo à distância, sobre os sonhos que tinha para meu futuro. Também me deu alguns objetos que havia guardado da época do meu nascimento. A pulseirinha que eu usava no hospital, a primeira roupinha que vestiram em mim, uma foto nossa tirada na maternidade pouco antes da entrega. Objetos pequenos, mas carregados de significado emocional. Eram as únicas lembranças físicas que ela tinha de mim como bebê. A viagem de volta para casa foi emocionalmente intensa. Eu me sentia dividida entre a raiva dos meus pais por terem me escondido a verdade durante tantos anos e a gratidão por Carmen ter me dado a oportunidade de ter uma vida melhor do que ela poderia proporcionar na época. Também sentia uma tristeza profunda por todos os anos que perdemos juntas, por todas as conversas que não tivemos, por todos os momentos importantes da minha vida que ela não pôde acompanhar. Quando cheguei em casa, Miguel estava me esperando ansioso. Ele percebeu imediatamente que algo importante havia acontecido. Meus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, eu estava emocionalmente exausta e carregava aquele envelope com as cartas como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Contei tudo para ele. Mostrei as cartas que Carmen havia me dado, as fotos, os objetos guardados. Miguel me abraçou e disse que estava orgulhoso de mim por ter ido atrás da verdade, mesmo sabendo que podia ser emocionalmente doloroso. Ele me ajudou a organizar tudo em uma caixa especial e sugeriu que eu lesse as cartas com calma, uma por uma, ao longo dos próximos dias. Não precisava me pressionar a absorver tudo de uma vez. Naquela noite, li apenas a primeira carta, escrita quando completei 1 ano de idade. Carmen escrevia: Minha filha querida, hoje você completa seu primeiro aniversário. Imagino que já esteja dando os primeiros passinhos, falando as primeiras palavrinhas. Será que já chama seus pais de mamãe e papai? Espero que sim. Espero que seja uma criança feliz e saudável. Rezo por você todas as noites, pedindo a Deus que a proteja e que seus pais a amem tanto quanto eu a amo. Chorei lendo aquela carta. Era impossível não se emocionar com o amor sincero que transbordava de cada palavra. Carmen havia passado décadas amando uma filha que não podia criar, torcendo por mim à distância, sonhando com minha felicidade sem poder fazer parte dela. Era um tipo de amor que eu nunca havia experimentado antes, puro, desinteressado, sacrificial. Nos dias seguintes, li mais algumas cartas. Cada uma revelava não apenas o amor de Carmen por mim, mas também sua própria jornada de crescimento pessoal. Nas cartas dos meus primeiros anos, ela era uma jovem assombrada pela dúvida sobre ter feito a escolha certa. Nas cartas da minha adolescência, ela havia se tornado uma mulher mais madura, encontrando propósito na educação de outras crianças. Nas cartas mais recentes, ela era uma educadora respeitada, mas ainda carregando a saudade de não ter podido me acompanhar crescer. Agora eu tinha todas as peças do quebra-cabeça, exceto uma: a reação dos meus pais quando soubessem que eu havia descoberto tudo. Sabia que mais cedo ou mais tarde teria que confrontá-los. Não podia simplesmente fingir que nada havia acontecido e voltar a ter uma relação normal com eles. Precisava de explicações. Precisava entender por que me esconderam isso a vida toda. Precisava saber se eles tinham consciência da dor que causaram ao me expulsar da festa das bodas de ouro. Levei 1 semana para juntar coragem suficiente. Miguel se ofereceu para ir comigo, mas achei melhor enfrentá-lo sozinha. Isso era algo que precisava resolver entre nós 3, sem intermediários. Numa quinta-feira à noite, depois do trabalho, dirigi até a casa onde cresci.
Era estranho estar de volta àquele lugar depois de semanas de silêncio forçado. Meu pai estava regando as plantas do jardim da frente, como fazia todas as tardes depois do trabalho. Minha mãe estava na cozinha preparando o jantar. Quando me viram chegar, a mangueira escorregou das mãos do meu pai, e minha mãe deixou cair a colher que estava usando para mexer a comida. Ficaram visivelmente desconfortáveis, como se estivessem vendo um fantasma do passado. Precisamos conversar, eu disse, sem rodeios, sobre o que aconteceu na festa das bodas de ouro. E sobre outras coisas também. Sobre coisas que vocês esconderam de mim a vida toda. Meu pai desligou a mangueira e secou as mãos no pano que sempre carregava no bolso quando trabalhava no jardim. Minha mãe desligou o fogão e ficou me olhando com uma expressão que misturava medo, culpa e resignação. Nos sentamos na sala onde passei tantas tardes da minha infância, assistindo desenho animado e fazendo lição de casa. Mas agora, o ambiente estava pesado, carregado de tensão e de verdades não ditas. As mesmas poltronas, a mesma mesa de centro, a mesma decoração. Tudo igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Porque agora eu sabia que minha vida inteira havia sido construída sobre uma mentira. Sofia, começou minha mãe, com a voz trêmula, nós podemos explicar tudo. Não queremos que você pense que não te amamos, porque te amamos muito. Você sempre foi nossa filha, independente de qualquer coisa. Por favor, nos dê a chance de explicar nossa versão da história. Eu a interrompi antes que ela pudesse continuar com aquele discurso ensaiado. Eu conheci Carmen, eu disse, direto ao ponto. Sei que vocês me adotaram quando eu era bebê. Sei que esconderam isso de mim durante 34 anos. Sei sobre as cartas que ela escreveu para mim todos esses anos. O que eu não sei é por quê. Por que nunca me contaram a verdade? Por que me fizeram acreditar que era filha biológica de vocês? Por que mentiram para mim durante toda a minha vida? Meus pais se entreolharam, como faziam sempre que precisavam decidir quem ia falar primeiro em situações difíceis. Era um hábito antigo deles, que eu conhecia muito bem. Geralmente era minha mãe quem tomava a iniciativa em conversas emocionais, enquanto meu pai oferecia apoio silencioso. Desta vez não foi diferente. Foi meu pai quem quebrou o silêncio primeiro. Sofia, quando decidimos te adotar, você era um bebê tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. Nós te amamos desde o primeiro momento que te vimos na maternidade. Você se tornou nossa filha em todos os sentidos que importam. Achamos que contar sobre a adoção só ia te confundir, te fazer sofrer sem necessidade, te fazer se sentir diferente ou rejeitada. Mas não era decisão de vocês, eu respondi, tentando manter a voz calma apesar da raiva que sentia crescer dentro de mim. Era meu direito saber quem eu sou, de onde vim, qual é minha verdadeira história. Vocês me roubaram essa informação durante toda a minha vida. E quando perceberam que eu estava desconfiando de alguma coisa, me expulsaram da festa das bodas de ouro em vez de me contarem a verdade. Minha mãe começou a chorar. Foi sua avó, não foi? Ela perguntou entre soluços. Eu sabia que um dia ela faria isso. Sempre discordei da decisão dela de guardar aquelas cartas e documentos para você. Disse para seu pai que isso ia dar problema um dia. Eu sabia que ela não conseguiria levar o segredo para o túmulo. Vovó Lúcia fez a coisa certa, eu respondi firmemente. Ela me deu a chance de descobrir quem eu realmente sou, de conhecer minha mãe biológica, de entender minha verdadeira história. Vocês me negaram isso durante mais de 3 décadas. Podem imaginar como me sinto agora? Como se toda a minha vida fosse uma mentira elaborada. Não é uma mentira, Sofia, disse meu pai, com a voz embargada pela emoção. Cada momento que vivemos juntos foi real e verdadeiro. Cada abraço, cada conselho, cada festa de aniversário, cada Natal, cada formatura. Somos sua família de verdade, independente de sangue ou genética. Te criamos, te educamos, te amamos como se fosses nossa filha biológica. Na verdade, te amamos mais, porque te escolhemos conscientemente. Mas não sou filha biológica de vocês, respondi. E isso muda tudo na minha percepção sobre mim mesma. Muda como eu me vejo, como entendo minha personalidade, meus gostos, minhas características físicas. Vocês me privaram da chance de conhecer minha mãe biológica, de ter uma relação com ela ao longo da vida. Agora ela é quase uma estranha para mim, quando poderia ter sido parte da minha vida desde sempre. A conversa se estendeu por mais de 3 horas. Meus pais tentaram justificar suas decisões de todas as formas possíveis. Falaram sobre o medo que tinham de me perder se eu soubesse a verdade sobre minha origem. Explicaram que na época da adoção, nos anos 80,
Era comum os pais não contarem para os filhos adotivos sobre sua verdadeira origem. Disseram que seguiram o conselho do advogado e do psicólogo que os acompanharam durante o processo de adoção. Também revelaram detalhes sobre o processo que eu não conhecia. Como eles tentaram ter filhos biológicos por mais de 10 anos antes de optarem pela adoção. Como minha mãe havia perdido 3 bebês nos primeiros meses de gestação, causando uma depressão profunda que quase destruiu o casamento deles. Como a possibilidade de me adotar surgiu como uma luz no fim do túnel, uma segunda chance de formar a família que sempre sonharam ter. Contaram sobre como me viram pela primeira vez na maternidade, com apenas 2 dias de vida. Como se apaixonaram por mim instantaneamente. Como passaram noites em claro durante os primeiros meses, não por causa do cansaço normal de cuidar de um bebê, mas por medo de que Carmen mudasse de ideia e quisesse-me de volta. Como foram gradualmente relaxando e se permitindo amar completamente conforme os meses passavam e a adoção se tornava definitiva. Mas eu sabia que, no fundo, a decisão de esconder minha origem tinha mais a ver com os medos e inseguranças deles do que com meu bem-estar. Medo de que eu não os visse mais como meus pais verdadeiros se soubesse sobre Carmen. Medo de que eu escolhesse minha mãe biológica em vez deles. Medo de perder o controle sobre a narrativa da nossa família. Medo de enfrentar suas próprias inadequações como pais. Durante toda a conversa, ficou claro que eles tinham plena consciência de que estavam escondendo algo importante de mim. Não foi uma decisão inconsciente ou inocente. Foi uma escolha deliberada e sustentada ao longo de décadas. E quando perceberam que eu estava começando a suspeitar de alguma coisa, escolheram me expulsar da festa, em vez de finalmente me contarem a verdade. Ao final da conversa, estabelecemos alguns acordos tentativas para seguir em frente. Eles respeitariam minha decisão de manter contato com Carmen e de desenvolver uma relação com ela. Eu tentaria entender os motivos deles e trabalhar para perdoar, mesmo que levasse tempo. Mas deixei muito claro que nossa relação havia mudado para sempre e que seria preciso muito esforço de ambas as partes para reconstruir a confiança que havia sido quebrada. Também estabeleci algumas condições não negociáveis. Primeira, nunca mais mentiriam para mim sobre questões importantes, mesmo que achassem que era para meu próprio bem. Segunda, respeitariam minha relação com Carmen sem tentar interferir ou sabotar. Terceira, me dariam acesso a todos os documentos da adoção e a qualquer informação adicional que pudessem ter sobre minha origem. Nas semanas que se seguiram, estabeleci uma rotina de visitas regulares a Carmen. Todo sábado, eu dirigia até Águas Claras e passava a tarde conversando com ela, conhecendo mais sobre minha origem, sobre a família dela, sobre como ela imaginava que eu seria quando crescesse. Era como se estivéssemos recuperando 34 anos perdidos, construindo uma relação do zero. Carmen me apresentou a outros parentes biológicos que eu não conhecia. Primos, tios, avós que ainda estavam vivos do lado dela. Foi estranho e emocionante descobrir que eu tinha uma família biológica inteira que nunca soube da minha existência. Alguns ficaram chocados quando Carmen explicou quem eu era. Outros ficaram emocionados. Todos me receberam com carinho genuíno e curiosidade sobre como havia sido minha vida. Descobri que tinha uma avó materna ainda viva, com 82 anos, que morava em um asilo na cidade vizinha. Quando Carmen me levou para conhecê-la, a velha senhora começou a chorar assim que me viu. Ela segurou meu rosto entre as mãos trêmulas e disse que eu era a cara da Carmen quando jovem. Pediu desculpas por não ter apoiado a filha quando ela engravidou, admitindo que agiu de forma cruel e injusta. Também conheci 2 primos da minha idade que cresceram ouvindo Carmen falar sobre mim ao longo dos anos. Eles sempre souberam que tinham uma prima que havia sido dada para adoção e ficaram curiosos para me conhecer. Era surreal descobrir que havia pessoas no mundo que sabiam da minha existência antes mesmo de eu saber da deles. Com meus pais adotivos, a relação foi se reconstruindo muito lentamente. Eles começaram a me contar mais detalhes sobre o processo de adoção, sobre como se sentiram quando me viram pela primeira vez, sobre os medos e as alegrias que viveram ao me criar. Foi um processo doloroso e desconfortável, mas necessário para que pudéssemos seguir em frente com uma base mais honesta. Descobri coisas sobre minha infância que havia esquecido ou nunca havia entendido completamente. Por exemplo, por que minha mãe sempre ficava nervosa quando eu fazia perguntas sobre meus primeiros meses de vida? Por que não havia muitas fotos minhas como recém-nascida? Por que certas conversas familiares paravam abruptamente quando eu chegava na sala? Também comecei a entender melhor a dinâmica da minha família. Meus pais realmente haviam tentado ter filhos biológicos por anos antes de me adotarem.
Minha mãe havia sofrido muito com as perdas gestacionais, desenvolvendo uma depressão que afetou profundamente o casamento deles. Quando a possibilidade de me adotar surgiu, eles viram como um presente divino, uma segunda chance de formar a família que sempre desejaram. Talvez isso explique por que me protegeram tanto durante a infância, por que tinham tanto medo de me perder, por que foram tão rígidos sobre certos assuntos. Eles sabiam que eu não era biologicamente deles, então sentiam que precisavam trabalhar mais duro para garantir minha lealdade e amor. Era uma insegurança profunda, disfarçada de proteção parental. Miguel foi fundamental durante todo esse processo de reconstrução familiar. Ele me apoiou incondicionalmente, me deu força quando eu quis desistir de tentar entender tudo, me ajudou a ver os dois lados da situação sem minimizar minha dor. Também foi ele quem sugeriu algo que mudaria nossa dinâmica familiar para sempre. Que talvez fosse hora de apresentar Carmen aos meus pais adotivos. A ideia me assustou no início. Como seria o encontro entre a mulher que me deu à luz e as pessoas que me criaram? Haveria tensão, competição, ressentimento, constrangimento? Mas depois de muito pensar e conversar com Miguel, achei que poderia ser bom para todos nós. Afinal, Carmen e meus pais haviam compartilhado o mesmo objetivo fundamental: me dar a melhor vida possível nas circunstâncias que cada um podia oferecer. Levei mais 2 semanas para juntar coragem suficiente para propor esse encontro. Primeiro, conversei com Carmen durante uma de nossas tardes de sábado. Ela ficou nervosa com a ideia, mas disse que estava disposta se eu achasse que seria positivo. Depois, conversei com meus pais durante um jantar tenso em casa deles. Eles também ficaram desconfortáveis, mas concordaram em conhecer a mulher que havia me dado a vida. Organizei um almoço em casa para que eles se conhecessem em território neutro. Passei a semana anterior preparando tudo meticulosamente, escolhendo o cardápio, arrumando a casa, ensaiando mentalmente como apresentaria uns aos outros. Miguel me ajudou com os preparativos e prometeu ficar por perto para oferecer apoio emocional se necessário. O dia do almoço foi um dos mais emotivos da minha vida. Carmen chegou primeiro, trazendo flores do jardim da escola onde trabalhava. Estava elegante, mas simples, claramente nervosa, mas determinada a causar boa impressão. Meus pais chegaram pontualmente, como sempre, trazendo uma sobremesa que minha mãe havia preparado especialmente para a ocasião. As primeiras trocas de cumprimentos foram extremamente formais e desconfortáveis. Todos falavam baixo com muita educação, mas era óbvio que ninguém sabia exatamente como agir naquela situação sem precedentes. Eu fiz as apresentações básicas, ofereci bebidas, tentei quebrar o gelo com conversas sobre o tempo e o trânsito. Foi Carmen quem tomou a iniciativa de abordar o assunto principal. Ela se dirigiu diretamente aos meus pais e disse: "Eu quero agradecer a vocês por terem dado à Sofia tudo o que eu não podia dar na época. Vocês foram pais maravilhosos para ela, e eu sou eternamente grata por isso." Suas palavras sinceras e humildes imediatamente mudaram o tom da conversa. Minha mãe começou a chorar e respondeu: "Nós é que agradecemos a você por ter dado a vida à Sofia e por ter feito a escolha difícil da adoção. Sabemos que não deve ter sido fácil, e sempre respeitamos sua decisão." Meu pai, menos eloquente com palavras, mas igualmente emotivo, simplesmente balançou a cabeça em concordância e murmurou algo sobre como eram todos parte da mesma história. A partir daquele momento, a tensão diminuiu consideravelmente. Eles começaram a trocar histórias sobre mim. Carmen contou sobre os 9 meses de gravidez, sobre como conversava comigo quando eu ainda estava na barriga dela, sobre como foi difícil tomar a decisão da adoção. Meus pais contaram sobre meus primeiros anos, sobre minhas primeiras palavras, sobre como eu era uma criança curiosa e determinada. Foi tocante ver 3 pessoas que me amavam de formas diferentes encontrando pontos em comum. Carmen ficou emocionada ouvindo sobre minha infância, sobre os momentos especiais que ela não pôde vivenciar. Meus pais ficaram emocionados entendendo melhor o sacrifício que Carmen havia feito, a dor que ela carregou todos esses anos por amor a mim. A partir daquele encontro, estabelecemos uma dinâmica nova e inédita. Eu tinha 2 mães agora, e ambas faziam parte da minha vida de formas diferentes, mas complementares. Carmen começou a frequentar nossos almoços de domingo. Meus pais visitaram a escola onde ela trabalhava, conheceram seus colegas, viram o ambiente onde ela dedicava sua vida profissional. Aos poucos, fomos construindo uma relação que funcionava para todos. Carmen me ajudava a entender aspectos da minha personalidade que vinham da genética. Meus pais continuavam sendo minha referência para valores, educação e história de vida. Miguel observava tudo com admiração,
dizendo que nossa família havia se tornado um exemplo de como o amor pode assumir diferentes formas e ainda assim ser igualmente verdadeiro. Descobri coisas fascinantes sobre minha personalidade que agora faziam sentido perfeito. Minha facilidade com números e organização vinha de Carmen, que sempre foi excelente em matemática e administração. Meu jeito metódico e perfeccionista vinha do meu pai adotivo, que me ensinou a valorizar precisão e planejamento. Minha sensibilidade e empatia vinham da minha mãe adotiva, que sempre foi muito carinhosa comigo. Eu era literalmente uma mistura de genética e criação, e isso era bonito de uma forma que nunca havia imaginado. Não precisava escolher entre minhas duas famílias. Podia abraçar ambas e permitir que cada uma contribuísse para fazer de mim a pessoa que eu era. Era uma riqueza de relacionamentos que muitas pessoas nunca têm a oportunidade de experimentar. Carmen me contou que havia guardado dinheiro a vida toda para me deixar de herança, mesmo sem saber se um dia me encontraria. Ela investia uma pequena parte do salário todos os meses em uma poupança com o meu nome, como uma forma de ainda cuidar de mim à distância. Quando soube disso, fiquei profundamente tocada pela dedicação dela, pelo amor constante que manteve por uma filha que não podia criar. Meus pais me contaram que sempre souberam que um dia eu poderia querer conhecer minha origem, e que tinham se preparado psicologicamente para essa possibilidade, mesmo que tenha sido difícil quando realmente aconteceu. Eles haviam frequentado grupos de apoio para pais adotivos nos primeiros anos após minha adoção, onde aprenderam sobre a importância de serem honestos comigo quando chegasse a hora. Mas o medo os impediu de seguir esses conselhos. O medo de me perder foi mais forte que a sabedoria que haviam recebido. E quando chegou o momento em que eu comecei a fazer perguntas e a demonstrar curiosidade sobre minha origem, eles entraram em pânico e me expulsaram da festa em vez de finalmente me contarem a verdade. Também descobri informações sobre meu pai biológico, embora essas fossem mais limitadas e dolorosas. Carmen me contou que ele havia morrido em um acidente de carro cerca de 5 anos atrás, sem nunca saber que eu existia. Ela disse que pensou em procurá-lo várias vezes ao longo dos anos, especialmente quando eu era criança, e ela se perguntava se havia feito a escolha certa. Mas sempre desistia da ideia porque ele era casado, tinha outros filhos, e ela não queria causar problemas para a família dele. Ele nunca soube que ela havia escolhido ter o bebê, que eu havia nascido, que havia sido adotada por uma família amorosa. Para ele, o problema havia sido resolvido quando ela recusou o dinheiro para o aborto e desapareceu da vida dele. De certa forma, fiquei aliviada por não ter que lidar com mais essa complexidade. A situação já era suficientemente complicada com 2 mães e pais adotivos. Adicionar um pai biológico que poderia ou não querer me conhecer, que poderia ter outros filhos que não sabiam da minha existência, seria mais do que eu conseguiria processar emocionalmente naquele momento. 1 ano depois de toda essa descoberta, minha vida havia se estabilizado em uma nova normalidade que era mais rica e complexa do que a anterior. Eu tinha 2 mães que me amavam de formas diferentes, mas igualmente profundas. Tinha um pai adotivo que havia aprendido a ser mais aberto emocionalmente e a expressar seus sentimentos com mais facilidade. Tinha um namorado que havia me apoiado incondicionalmente durante toda essa jornada emocional. Também tinha uma família biológica estendida que havia me acolhido com carinho e curiosidade. Primos que queriam conhecer minha história. Uma avó que pedia desculpas por erros do passado. Tios que me incluíam em reuniões familiares como se eu sempre tivesse feito parte da família. Era uma riqueza de relacionamentos que eu nunca havia imaginado possível. Foi nessa época de estabilidade emocional que Miguel me pediu em casamento. Ele fez a proposta durante um jantar especial em casa, na presença tanto dos meus pais adotivos quanto da Carmen. Disse que queria que todas as pessoas importantes na minha vida estivessem presentes nesse momento especial. Quando disse sim, todos choraram de emoção, inclusive Miguel, que raramente demonstrava suas emoções tão abertamente. Planejar o casamento trouxe uma alegria diferente e colaborativa para nossa família expandida. Carmen e minha mãe adotiva trabalharam juntas na organização, cada uma contribuindo com suas habilidades específicas. Carmen ficou responsável pelas flores, já que havia desenvolvido um talento especial para a jardinagem ao longo dos anos de trabalho na escola. Minha mãe cuidou da decoração geral e do buffet, áreas onde sempre teve bom gosto e experiência. O mais emocionante e simbólico foi decidir quem me levaria ao altar. Tradicionalmente, seria meu pai adotivo, que havia me criado e educado. Mas eu queria honrar tanto ele quanto Carmen de alguma forma especial. Depois de muito conversar com Miguel e com ambas as famílias, decidimos fazer algo inédito. Meu pai me acompanharia até o meio do corredor da igreja, onde Carmen estaria me esperando.
Juntos, os dois me levariam até Miguel no altar. Essa decisão simbolizava perfeitamente como minha vida havia se reorganizado após a descoberta da verdade. Não se tratava de escolher uma família sobre a outra, mas de reconhecer que eu tinha a sorte extraordinária de ter duas famílias que me amavam genuinamente. O gesto demonstrava publicamente que todos eles haviam contribuído de formas diferentes, mas igualmente importantes para fazer de mim a pessoa que eu me tornara. A cerimônia foi pequena e íntima, realizada na igreja do bairro onde cresci, um local cheio de memórias da minha infância. Carmen ajudou a decorar o espaço com as flores que ela mesma havia cultivado especialmente para a ocasião. Durante a cerimônia, o padre mencionou a jornada única que havíamos percorrido como família, e como o amor pode assumir diferentes formas e ainda assim ser igualmente verdadeiro e transformador. No discurso que fiz durante a recepção, agradeci emocionalmente a todos que haviam tornado possível chegar até aquele momento de felicidade plena. Agradeci a Carmen por ter me dado a vida e por ter tido a coragem extraordinária de fazer uma escolha difícil pensando exclusivamente no meu bem-estar. Agradeci aos meus pais por terem me dado amor incondicional, educação sólida e todas as oportunidades que me fizeram crescer e me tornar a mulher que eu era. E agradeci especialmente ao Miguel por ter me apoiado durante toda a descoberta da minha verdadeira história, por nunca ter julgado minha família pelas complicações e segredos, por ter me amado exatamente como eu era, com toda a complexidade da minha origem e das minhas relações familiares. Carmen também fez um discurso profundamente emocionante durante a recepção. Ela disse que estava realizando um sonho que guardava secretamente há mais de 30 anos. Ver sua filha feliz e radiante no dia do seu casamento. Disse que não poderia estar mais orgulhosa da mulher que eu me tornara, e que sabia que Miguel e eu seríamos muito felizes juntos, porque nosso amor havia sido testado por situações difíceis e saído mais forte. Meus pais falaram sobre como era especial dividir aquele momento, não apenas comigo e Miguel, mas também com Carmen. Disseram que a presença dela tornava tudo mais completo e significativo, e que estavam profundamente gratos por termos conseguido construir uma família alargada, baseada no respeito mútuo, no perdão e no amor incondicional. A lua de mel foi um presente conjunto dos meus pais e da Carmen. Eles se juntaram financeiramente para nos proporcionar uma viagem dos sonhos à Europa, algo que Miguel e eu nunca teríamos condições de fazer sozinhos com nossos salários. Durante as 2 semanas que passamos viajando por 5 países diferentes, recebi mensagens carinhosas de todos eles, acompanhando nossa aventura através das fotos que compartilhávamos diariamente. Quando voltamos da lua de mel, encontramos uma surpresa emocionante esperando por nós. Carmen, meus pais e alguns amigos próximos haviam se organizado secretamente para reformar nosso apartamento como presente de casamento. Eles haviam pintado as paredes com cores mais alegres, trocado alguns móveis antigos por peças novas e criado um espaço especial na sala para fotos da família, incluindo fotos antigas de Carmen comigo quando bebê que ela havia guardado religiosamente todos esses anos. O primeiro ano de casamento trouxe muitas alegrias e descobertas, mas também alguns desafios emocionais. Miguel e eu começamos a conversar seriamente sobre ter filhos, e isso me fez refletir profundamente sobre minha própria experiência de adoção. Conversamos longamente sobre como criaríamos nossos filhos, sempre com honestidade absoluta e transparência total sobre sua história e origem. Carmen se mostrou uma conselheira extremamente valiosa nessas conversas sobre maternidade. Ela compartilhou comigo seus medos e dúvidas da época em que estava grávida de mim, e como ela gostaria que as coisas tivessem sido diferentes para ela naquela época. Disse que se sentia realizada e em paz sabendo que eu teria a oportunidade de criar meus filhos com todo o amor, estrutura e apoio familiar que ela não pôde me oferecer quando tinha apenas 17 anos. Quando engravidei, 9 meses depois do casamento, foi Carmen quem primeiro notou os sinais da gravidez. Ela havia passado uma tarde comigo ajudando a organizar nosso novo apartamento e observou que eu estava diferente, mais sensível emocionalmente, com enjoos matinais que eu estava ingenuamente atribuindo ao estresse no trabalho. Sugeriu carinhosamente que eu fizesse um teste de gravidez, e quando deu positivo, ela foi a primeira pessoa que liguei, ainda em choque com a notícia. A gravidez trouxe nossa família ainda mais unida do que já estávamos. Carmen e minha mãe adotiva se revezavam para me acompanhar nas consultas médicas quando Miguel não podia ir. Elas tricotaram roupinhas para o bebê trabalhando juntas nas tardes de domingo, organizaram o enxoval comprando cada item com cuidado especial, e passaram horas discutindo nomes possíveis e ideias para a decoração do quarto.
Era como se estivessem finalmente recuperando a experiência de gravidez compartilhada que não puderam viver juntas quando eu nasci. Durante os 9 meses de gestação, Carmen me contou detalhes sobre sua própria gravidez que ela nunca havia compartilhado antes, nem mesmo durante nossas longas conversas do último ano. Como ela se sentia profundamente sozinha e assustada na maior parte do tempo, sem apoio familiar ou emocional. Como ela conversava comigo quando eu ainda estava na barriga dela, prometendo que faria o melhor por mim, mesmo que isso significasse me entregar para outra família. Como ela imaginou milhares de vezes como seria me ver crescer, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Meus pais também se abriram mais emocionalmente sobre como foi o período da adoção. Contaram sobre a ansiedade intensa de esperar meu nascimento, sobre como se prepararam psicologicamente para me receber, sobre os medos profundos que tinham de não serem bons pais para uma criança que não era biologicamente deles. Essas conversas honestas me ajudaram a entender melhor as emoções complexas envolvidas no processo de adoção, tanto do lado de quem entrega quanto do lado de quem recebe. Quando minha filha nasceu, decidimos chamá-la de Lucia, em homenagem direta à minha avó que havia possibilitado toda essa descoberta através de suas cartas corajosas. Carmen estava na sala de espera do hospital junto com meus pais, e quando viram a bebê pela primeira vez, todos choraram emocionados. Carmen disse posteriormente que era como se tivesse ganhado uma segunda chance de viver a experiência de ser avó, algo que ela nunca havia ousado sonhar. Nos primeiros meses após o nascimento de Lucia, nossa dinâmica familiar funcionou de forma absolutamente perfeita. Carmen e minha mãe se revezavam harmoniosamente para me ajudar com a bebê, cada uma trazendo suas próprias experiências, conhecimentos e conselhos únicos. Miguel ficou impressionado com como elas trabalhavam em total harmonia, sem nenhuma competição ou ciúmes, unidas pelo amor comum que sentiam por mim e pela nova netinha. Carmen se revelou uma avó extremamente carinhosa, paciente e dedicada. Ela cantava cantigas de ninar que havia inventado para mim quando eu era bebê, mas que nunca teve a oportunidade de cantar de verdade. Passava horas ninando Lucia carinhosamente, contando histórias sobre quando eu era pequena, criando memórias preciosas que ela não pôde criar comigo, mas que agora podia criar com sua neta. Quando Lucia completou 1 ano, organizamos uma festa muito especial que foi além de uma simples comemoração de aniversário infantil. Era também uma celebração de 3 anos completos, desde que descobri minha verdadeira história e reconstruí minha família. Olhando ao redor da festa e vendo Carmen brincando alegremente com sua neta, meus pais orgulhosos sendo avós dedicados, Miguel sendo um pai maravilhoso e presente, me senti profundamente grata por todos os eventos dolorosos e transformadores que me levaram até aquele momento de plenitude. Durante a festa, Carmen me deu um presente extraordinariamente especial. Um álbum de fotos cuidadosamente montado contando toda a nossa história familiar, de forma cronológica e visual. Começava com fotos dela grávida que eu nunca havia visto, passava pelas poucas visitas que ela fez quando eu era bebê, incluía fotos minhas da infância e adolescência que meus pais haviam compartilhado generosamente com ela ao longo do último ano, e terminava com fotos recentes da nossa família reunida em harmonia. Era a história visual completa de um amor materno que nunca se interrompeu, apenas mudou de forma e manifestação ao longo de 3 décadas. Era a prova tangível de que família não é apenas sobre proximidade física ou criação cotidiana, mas sobre amor constante, preocupação genuína e torcida silenciosa pela felicidade do outro, mesmo à distância. Naquele dia especial, enquanto observava Lucia brincando no jardim sob os olhares atentos e carinhosos de suas 3 avós, Carmen, minha mãe adotiva, e a mãe do Miguel, refleti profundamente sobre como a vida pode nos surpreender de formas completamente inesperadas. 3 anos atrás, eu pensava que tinha uma família pequena, algumas verdades dolorosas para enfrentar, e um futuro previsível. Hoje, eu tinha uma família grande e amorosa, uma história complexa, mas linda para contar, e um futuro cheio de possibilidades. A descoberta sobre minha adoção havia mudado minha vida de formas que eu nunca poderia ter imaginado, mesmo nos meus sonhos mais otimistas. Não apenas me trouxe Carmen de volta para minha vida, mas também transformou completamente minha relação com meus pais adotivos. Me deu uma perspectiva muito mais madura e compassiva sobre família e amor, e me preparou para ser uma mãe mais consciente, honesta e equilibrada emocionalmente. Agora, quando olho para Lúcia crescendo saudável e feliz, prometo silenciosamente a mim mesma que ela sempre saberá sua história completa,
sem omissões ou mentiras. Que crescerá sabendo que é profundamente amada por uma família grande, diversa e unida, onde cada pessoa teve um papel importante e único em criar a vida maravilhosa que ela terá. E que, se um dia ela tiver perguntas sobre sua identidade, sua história ou suas origens, eu estarei sempre lá para responder com toda a honestidade, paciência e amor que ela merece. A jornada que começou de forma tão dolorosa, com uma expulsão humilhante de uma festa de bodas de ouro, se transformou na maior bênção e descoberta da minha vida. Aprendi definitivamente que a verdade, por mais difícil, complicada e dolorosa que seja inicialmente, sempre nos liberta e nos fortalece a longo prazo. Que família verdadeira é fundamentalmente sobre amor incondicional e escolhas conscientes, não apenas sobre sangue ou genética. E que, às vezes, perder completamente o controle sobre nossa narrativa pessoal é exatamente o que precisamos para descobrir quem realmente somos e o que realmente importa na vida.